Bom, hoje o vídeo é muito sério e até por isso que nós dois viemos aqui gravar, porque a gente tem que conversar algumas coisas a respeito disso. É isso aí. Hoje não deu para fazer muito bem, pessoal, como eu sempre faço a nossa entrada aqui do canal, porque a gente recebeu uma mensagem aqui no nosso chat, né, aqui embaixo, e uma mensagem muito preocupante que mostra como algumas igrejas estão se relacionando com as pessoas com o TDAH, né, com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também outros transtornos. Nesse caso a gente está falando do TDAH, mas isso também acontece com os outros transtornos. E aí eu e a senhora Rocco decidimos vir aqui conversar juntos com vocês, né, para que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, porque é muito sério e a gente precisa estar sempre colocando isso aqui na internet para que haja eu acho que isso é falta, eu vou pelo lado de falta de conhecimento, tá? De ignorância, de pessoas que não entendem o que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, do que é uma pessoa neurodivergente. Então eu vou pro lado de que essas pessoas elas são ignorantes, elas não estudaram sobre os transtornos, não estudaram cientificamente. Então, para ficar talvez um vídeo um pouco mais leve, porque se isso não for ignorância, aí nós vamos estar falando talvez até de preconceito. Sim, sim. E irresponsabilidade, né? Irresponsabilidade. Na verdade, a pessoa que fez o comentário aqui pra gente, ela mesma que pediu, pelo amor de Deus, pra gente fazer um vídeo sobre isso. E assim, não foi o primeiro comentário que a gente recebe nesse nível, nesse tom, assim, que gera até uma preocupação pra gente, porque, querendo ou não, o nosso canal acabou se tornando um lugar onde as pessoas veem os vídeos e desabafam. Sim. Entende? E aí a gente fica preocupado. É muita responsabilidade nossa de falarmos esses assuntos, porque são pessoas que estão ali escutando a gente e que estão desesperadas, muitas desesperadas, né? Então, é uma responsabilidade e a gente fica feliz quando a pessoa, em diversos comentários, né? A pessoa, eu tava procurando alguma coisa e descobri o canal de vocês e vi seu vídeo e, nossa, fiquei me sentindo melhor, tal, deu um alívio. Poxa, isso é muito legal. E são diversas mensagens que a gente recebe assim. A gente fica muito feliz por, de alguma forma, mesmo à distância, estar ajudando as pessoas. Mas isso não basta, não é o suficiente. A gente precisa falar isso e as igrejas, instituições, precisam estar atentas a isso. Então eu vou ler aqui o comentário dela, sim, tá bom? Ela deu a permissão, a gente pode até colocar na tela aí, mas aí a gente vai só borrar o nome dela e tal, né? Quem quiser ver depois é só ir lá nos comentários, mas enfim, eu vou ler aqui. Só uma coisa antes de você ler, é importante dizer o seguinte, a gente fala do evangelho aqui, a gente fala sobre teologia, a gente fala... A senhora Rocco até colocou um vídeo agora falando sobre The Chosen, tal, vou deixar aqui no card para você assistir. Então assim, a gente sempre procura falar do evangelho. E quando alguém procura o evangelho de Jesus Cristo com algum problema, seja ele de qualquer esfera, psicológica, financeira, sentimental, enfim. Quando uma pessoa procura o evangelho, você ter esses tipos de atitude em qualquer outro lugar é absolutamente compreensível, mas condenável. Compreensível, mas condenável. Agora, dentro de uma igreja que é pior ainda, professa o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo... É pior ainda. Não, isso não pode acontecer. Bom, eu vou ler aqui então, tá? Eu fui ontem desesperada atrás da ajuda de um pastor da presbiteriana. Peraí, vamos só... Presta atenção. Eu fui ontem... desesperada atrás da ajuda de um pastor da presbiteriana. Conversei com ele que recebi o diagnóstico de TDAH, borderline e transtorno misto depressivo ansioso. Porque não fui tratado desde pequena. Segura aí. Então, pessoal, eu vou falar aqui o nome dela. O nome dela é Tati.
Então, a nossa escrita Tati, ela passa e coloca aqui, primeiro lá que eu quis grifar aqui, que ela estava desesperada. O que muitos de nós já passamos, né? Muitos. E aí ela procura um pastor de uma igreja presbiteriana. E aí ela vai falar com o pastor, que ela foi conversar, né? Que ela tinha um diagnóstico, tinha recebido um diagnóstico, ou seja, ela que já tinha recebido um diagnóstico de TDAH, borderline e transtorno misto depressivo ansioso, porque não foi tratada desde pequena. Detalhe, eu sei exatamente, Tati, o que você está falando, porque eu também não fui. Eu não fui tratado desde pequeno. E fui descobrir com 45 anos, graças à senhora Rô, que está aqui do meu lado. Porque às vezes as pessoas pensam que isso é uma coisa que se desenvolve do nada. E não necessariamente. Tem casos, sim, que algum acontecimento na vida, alguma coisa ali pontual, acaba desenvolvendo essas patologias. Mas, na maioria das vezes, principalmente quando relacionado a transtornos de TDAH, de TEA, essas comorbidades, como a gente chama, né, que é a depressão, ansiedade, enfim, compulsões, já fazem parte da vida da pessoa desde que a pessoa é pequena. Desde a infância. Normalmente o TDAH já carrega comorbidade com ele. Exatamente. Dificilmente você não vai ter algumas comorbidades. Então isso significa que não é uma coisa que foi desenvolvida, é uma coisa que foi ativada, aí sim, de acordo com os acontecimentos na vida, mas que já fazia parte do DNA da pessoa, da genética da pessoa. Como você até falou no outro vídeo, gatilho. Sim, gatilhos. Tem que tomar cuidado justamente com isso, principalmente em igreja. Existem gatilhos. Sim. Que quem já tem o transtorno é muito pior. Ela reage de uma forma diferente. E às vezes as pessoas, às vezes o modo de tratar essas pessoas dá um outro gatilho para coisas piores, que é o que eu vou continuar lendo aqui. Ó. Vamos lá. Aí ela disse assim, sabe o que eu ouvi? Que não tem nada a ver o que a psicologia diz e que eu estou procrastinando. Que eu estou me fazendo de vítima. Que eu preciso parar com isso. Fora que ele nem deixou eu falar a história. Saí de lá ontem com vontade de dar. Vocês entenderam, né? Só a gente tem que parar aqui, porque eu vou repetir o que este pastor disse para ela. Não tem nada a ver com a psicologia. Caramba, hein? Eu não sabia que o pastor também era psicólogo, psiquiatra. Uma pessoa com autoridade para falar sobre medicina. Para falar sobre medicina. E antes que alguém fale, ele pode ser um pastor psicólogo, então ele precisa estudar de novo. Precisa se atualizar. Diz que eu estou procrastinando, mas isso é a coisa mais, eu diria... comum do transtorno. Eu diria que isso é a coisa mais comum do transtorno. O que mais a gente faz é procrastinar, né? Isso, se a pessoa tiver um pouquinho de paciência, estudar sobre isso, isso vai dar de cara, né? Então não, Tati, tem tudo a ver com psicologia, tá? Tem tudo a ver. E se você procrastinou é por conta do transtorno. E aí é a hora de você tentar buscar uma ajuda, como nós estamos fazendo, né? A gente também tá. Eu estou começando um tratamento agora, pra você ter uma ideia. Começando ainda, já estou sentindo algumas melhoras. Aliás, estou fazendo um vídeo hoje aqui para você, já com o tratamento em andamento. E depois eu vou falando para vocês como está sendo, tá? Para também, de repente, servir de feedback para vocês poderem estar vendo como funciona para mim. Mas, sim, faz parte a procrastinação. Fora as comorbidades que você tem. E aí, eu tô me fazendo de vítima. Ele disse que ela está se fazendo de vítima. Como assim? Quem é que quer? De verdade, gente. Não vamos colocar coisas coloridas no TDAH, né? Não vamos romantizar, porque não. Não. Se a gente pudesse ser neurotípico, seria melhor. Ninguém escolheu ser assim, exatamente, né? Nascer assim. A gente nasceu assim. Com essa conformação cerebral. Exato, não é a doença. E não é a folga, não é querer se fazer de vítima. Primeiro, Tati, que quem conhece o nosso coração é Deus. E nenhum desses caras, tem prerrogativa de julgar o que nós somos. Não tem.
É Deus que vê o nosso coração, é Deus que lê a nossa alma, é Deus que nos criou, que nos entende, que sabe do nosso transtorno, como que ele é, a nossa formação. Eu sempre digo, pessoal, que é muito pior você ter uma atitude não muito legal de um neurotípico do que um neurodivergente. Porque muitas das vezes quando o neurotípico toma uma atitude não muito bacana, ela está sendo tendenciosa, ela está sendo proposital. Fato que o neurodivergente toma atitude, muitas vezes, pela própria divergência dele, ou seja, ele é compulsivo. Pelo impulso, pela procrastinação. Sem maldade, sem maldade. Então a gente luta, todo santo dia, a gente luta para ser uma pessoa melhor. Nos inspirando no nosso Senhor Jesus Cristo, rumando, né, indo ao alvo da soberana vocação, com uma carguinha a mais, que é o nosso jeitinho. Um espinho na carne. Ou talvez um espinho na carne, por que não? Então tem que ter, eu acho que uma coisa que esses pastores precisam começar a ter, primeiro, humildade. Tá? Vocês não têm procuração. Empatia, eu acho que o mais importante é a empatia. Quem tem empatia tem o resto. Vocês não têm procuração registrada em cartório celestial para falar por Deus, tá? Vocês não têm. Não vem falar eu estou baseado em coisa da Bíblia, porque, como você fala também no vídeo, tem diversas interpretações. Tem diversas igrejas e cada uma interpreta de um jeito. Batista, e aí, qual tá certa? Presbiteriana, Assembleia, cada uma fala um qual jeito. Qual tá certa? Qual que tá certa? A católica, a romana, qual que tá certa? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de amor, compreensão e outra. Primeira coisa, meus queridos, vocês estão lidando com público, com pessoas. Vidas, né? Vidas. Olha o final dessa frase que ela estava lendo aqui. São vidas. E tem que ter responsabilidade. E eu falo aqui, com muito carinho a todos os nossos inscritos, com conhecimento de causa e, como diz hoje, um lugar de fala. E com uma exortação também, tentando, com o máximo de amor possível, pelos nossos irmãos de fé, né? E tentando exortá-los mesmo, de que assim, gente, a igreja é um lugar para ser acolhedora. É para isso que ela foi criada, é para isso que ela existe, é para ser um lugar acolhedor. É como um hospital, que as pessoas chegam lá doentes, desesperadas. E às vezes um abraço, uma palavra, ajuda mais que qualquer outra coisa, ou piora mais do que se você não falasse nada. Que nem foi o caso aqui, as coisas que ele falou para ela poderiam ser gatilho. Aliás, foram gatilhos para ela ter pensamentos ruins e querer até, né, enfim, tirar a própria vida. Então, e ela termina assim: tô me sentindo um lixo. Acabou comigo e com o resto da minha fé. Aí foi quando ela pediu: faz um vídeo sobre isso, pelo amor de Deus. Aí ela... Só um detalhe, eu queria também falar mais uma coisa antes de você continuar. Duas coisas. A primeira é que quando você ouve uma pessoa falar que você está se vitimando na rua, na empresa, na faculdade, esse mundo você tá já assim, espera né? Escutar isso nesses lugares, né? Esse mundo tá assim. Você já tá armado, você já fica preparado, porque tá sabe preparado, que você pode exatamente. escutar essas coisas. Se a Tati, nós, pessoas que somos neurodivergentes, a gente for numa escola, na faculdade, ou tiver num restaurante, alguém nos tratar assim, a gente vai ficar triste, claro, óbvio, né? Que é um mundo intolerante hoje, a gente está caminhando, né? Que o amor de muitos se esfriaria, e isso está acontecendo. E até você fala no teu vídeo também, como eu disse um pouquinho no card do The Chosen, você fala lá no finalzinho, fica até o final do vídeo, você vai ver uma mensagem legal da senhora Rocco, falando justamente disso, o amor de muitos se esfriará. Até aí, ok, mas quando eu vou dentro de uma igreja... Lá é o lugar que a gente menos espera que isso aconteça. Que o Senhor da igreja, o vértice, a estrutura do evangelho é a inclusão, é o abraço, é o amor, é a compreensão. E você vê uma frase dessa, não é possível. Não encaixa. Não encaixa. Não combina, não condiz. Não, exatamente. E eu falei num outro vídeo, não vou lembrar agora qual, pessoal, desculpa aí, TDAH. Eu não lembro direito em que vídeo eu falei, mas eu falei, a minha preocupação não era a Tati sair da igreja e ir pra assembleia. Ou de repente ela ir, tô chateada, eu vou na
sei lá. Mudar de denominação, né? O problema é sair do corpo de Cristo. É a fé que ela falou aqui. Isso é ser irresponsável. Isso é irresponsabilidade. Não sou eu que vou julgar, gente. Aqui nós estamos fazendo um vídeo de desabafo, porque tocou muito essa mensagem dela pra gente aqui. É um vídeo de desabafo. Não, eu fiquei preocupada, tanto que eu até escrevi pra ela, rezando pra ela me responder, pra eu ver que tava tudo bem. Sim, e outra, a gente, não é a gente que vai julgar, como a gente diz aqui. Quem vai julgar tudo isso é Deus. Então, a gente fica triste, fica indignado, faz aqui como uma exortação para as pessoas abrirem o olho, pastor, vai estudar, não faça isso. Vai entender o que é os transtornos, a neurodivergência. Pode até não concordar, de repente, por ignorância, ou porque não concorda mesmo, sei lá. Mas uma coisa é você não concordar, outra coisa é você tratar a pessoa assim, falar essas coisas para a pessoa. Isso é muita irresponsabilidade, porque a pessoa, primeiro que ela foi lá desarmada, ela não imaginou que isso ia acontecer, que essa recepção, que ela teria essa recepção. E aí, de repente, uma recepção dessa, argumentos como esse, que ele falou até mais depois que ela escreveu aqui, cara, olha o que poderia ter ocasionado. Ela poderia ter feito uma coisa pior, entendeu? Eu acho até que precisaria ter uma lei. Eu acho que precisaria agora o pessoal aí que estão lutando pelos direitos dos neurodivergentes, precisaria ter uma lei Sim. que de responsabilizar alguém, né, nessas falas, porque essas falas não podem acontecer. Né? E se acontece uma coisa, se acontece alguma coisa pior com uma pessoa disso aí, e aí? Fica por isso mesmo? Entendeu? A pessoa fala o que quer, o que não quer, o que vem na cabeça, e fica por isso mesmo? Inclusive essa coisa de vitimista que falaram para ela, olha a falta de entendimento, né? Uma das características também do transtorno é você ser uma pessoa com baixa autoestima. Baixa autoestima. Então não é vitimismo puro e simples. Não é um vitimismo de eu sou mal, eu sou uma porcaria, eu não presto pra nada, eu não tenho capacidade. Não é vitimismo, coisinha besta. Entendeu? Não é, cara. Isso faz parte do transtorno, tem que ser tratado. Entendeu? E é essa hora que eu disse que a igreja ela pode ser um instrumento maravilhoso para isso. Indicando um tratamento, um lugar. Às vezes, dentro daquela instituição, se for uma instituição maior, ela vai ter psicólogos, psiquiatras, profissionais da área que podem fazer, talvez, até caridosamente um trabalho na igreja para ajudar as pessoas com neurodivergência. Já falei aqui, fazer cultos especiais para pessoas especiais. Então, assim, tem várias coisas importantes que nós precisamos falar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Olha o caso onde chegou. Nós tivemos várias, se você estiver aqui no nosso vídeo, procure a nossa playlist aí sobre TDAH, você vai ver a quantidade de mensagens que a gente recebe de pessoas que sofrem justamente no Evangelho. E foi isso que nós nos propomos a falar aqui. Que estão desesperadas e não encontram acolhimento e ajuda dentro das instituições, junto com os irmãos da fé. Aí ela termina assim: ele chegou a falar que eu posso escolher se vou ficar me vitimizando, porque eu tenho uma grande probabilidade de acabar como um monte de gente fracassada na vida que ele conhece. O que ele quis dizer com gente fracassada? Uhum. O que é fracasso para ele? O que é vitória para ele? Paulo é fracassado? Pedro? Então, os apóstolos, acho que na visão dele, seriam fracassados se eles estivessem aqui hoje. Porque eu não sei, eu não vi Paulo trocando de carro, você viu? Então. Não tinha, claramente. Então. O Paulo não estava preocupado com o que seria fracassado. Traduz aí para nós, porque a gente é meio... Traduz aí. Porque fracasso para mim não é isso. Não. Fracasso é no fim Jesus dizer não te conheço. Esse é o maior fracasso que pode existir. Não existe outro. O que nós queremos ouvir do nosso Senhor é o quê? Vem, filho. Vem ele nos chamando pelo nome, né? Ele nos chamando pelo nome. Ô Tati, vem. Vem para casa do pai. Né? É isso que a gente quer ouvir. Ô Alexandre, vem. Vem. Kathleen, vem. Entendeu? É isso que a gente quer ouvir.
Aí eu respondi aqui pra ela, né? E como eu falei, respondi assim, pedindo a Deus que ela me retornasse, que desse uma resposta para eu saber que estava tudo bem. E aí ela respondeu, né? Logo em seguida. Aí eu, ufa, respirei aliviada, falei, graças a Deus, que não aconteceu o pior, né? Aí ela falou, nossa, muitíssimo obrigado. Claro que pode fazer sim e falar meu nome, né? Foi quando ela deu autorização pra gente fazer esse vídeo. Aí ela falou, eu descobri seu canal ontem, pois estava extremamente angustiada. E vi seu vídeo e me trouxe extrema paz. Eu quero agradecer a Deus pelo seu canal. Fiquei me sentindo um lixo e tão humilhada que eu pensava em, né? Sui.si.dio. Tem que falar assim, né? Porque senão o YouTube corta. Aí ela continuou, mas agora estou descobrindo que não estou sozinha. Inclusive, acordei e já fui direto pro seu canal. Eu agradeço de coração. Faça um vídeo, por favor, vou ficar extremamente feliz. Posso dizer que me ajudou muito seu canal a tirar esses pensamentos né? Uhum. Depois que ouvi que não sou só eu que estou passando por isso. Gente, olha, isso toca tão profundamente no nosso coração. Sim. É difícil, sabe, tipo, ler uma coisa dessa e não se emocionar. E não perceber que, nossa, talvez seja esse o nosso propósito, né? A gente, mesmo um canal assim, ainda pequeno, né? Mas assim, a gente percebe que esses vídeos estão sendo um conforto e um acolhimento para essas pessoas. E que sirva também de incentivo para que outras pessoas façam. Olha aí, Tati, pode ser um incentivo também para você. Faça um canal, fale sobre isso. Todos nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos colocar isso diante das pessoas que estão sofrendo dentro de igrejas. O resto a gente pode falar também porque a gente já sabe que sofre mesmo. Mas nós aqui do canal, a gente quando começou a falar sobre o transtorno, a gente percebeu esse problema que tinha dentro da instituição igreja, cujo qual nós somos cristãos, então a gente se viu impelido a falar sobre isso. Era importante a gente falar sobre isso. A igreja, a instituição, tem um papel fundamental na sociedade, em toda a sociedade que ela está inserida, e isso eu falo de qualquer denominação, né? Enfim, e elas têm um papel fundamental, mas, infelizmente, muitos líderes religiosos não utilizam a igreja como assim, da forma em que ela foi deixada, né? A igreja, ela foi instituída, a igreja, o corpo de Cristo, primeiro, no meu pensamento, com o primeiro grande objetivo dela é amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus falou. Quando a gente escuta ame uns aos outros como eu vos amei, como que Jesus nos amou? Ele gostou assim da gente. Que bonitinho. Que legalzinho. Catherine, tudo bem. Não, ele deu a vida por nós. É muito sério. Sofreu de um jeito absurdo. É muito profundo esse amor. Todos nós. E junto com ele, guardado a proporção, em proporção muito menor, os 12 que caminhavam juntos, que terminaram de forma, todo mundo sabe. Eles eram bem-sucedidos, né? Nossa, muito bem-sucedidos. Então, dependendo que ótica, se a gente pensar no reino, eles foram excelentemente bem-sucedidos. Na ótica do mundo, isso, né? Que foi o que esse pastor aí da presbiteriana falou. Na ótica do mundo, pra ela. Né? E aí, quando você pensa que Jesus nos amou desta maneira, então o maior princípio da igreja, e quais os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, de novo, próximo como a você mesmo. Então, meus queridos e amados irmãos que estão em igrejas de instituição, por favor, lembrem disso. Então, o amor entre nós e a ajuda, a cooperação, é a primeira coisa que a igreja precisa pensar. Né? Às vezes você vê o cara lá dando aquele show gospel maravilhoso com 10 mil, 20 mil, 100 mil pessoas. Legal, a gente não é contra falar de Jesus. Como a gente disse, né? The Chosen, por exemplo, né? Até, Tati, se você não conhece a série, assista The Chosen, que aí vai ficar muito claro. É maravilhoso.
Assiste o vídeo da senhora Rocco antes, falando sobre a série, depois vai lá e assista. É legal, eles estão fazendo lá a série, tem os seus argumentos, tem a licença poética, talvez não seja exatamente como, preenche algumas lacunas que a gente não tem na Bíblia da vida de Jesus, dos apóstolos, que não dava para eles. Como licença poética, deixando bem claro, ninguém tá falando que foi daquele jeito. E aí você tem o show gospel de fulano, de ciclano e tal, as pessoas estão de Jesus, ok, você pode não gostar, enfim. O fato que eu estou dizendo é que tudo isso bacana, vocês podem fazer, eu acho que, né, é lícito, né? Falar de Jesus, a gente está falando todo dia, toda hora. O ponto é que quando você vê alguém lá e fala, os verdadeiros adoradores, gente, os verdadeiros adoradores, os adoradores em espírito, é o adorador que vai abraçar a Tati, vai abraçar a gente e falar, vamos lá, tô com vocês. O que vocês precisam? É nós abraçarmos alguém que precisa mais do que nós. É se interligar, linkar, ficar preocupado com o que o outro precisa, o que eu posso resolver com essa pessoa. Como a própria palavra religião, né? É religar. Exatamente, não é isso, muito eles bem não, falado. eles estão desligando as pessoas. Aí depois reclama, dos desigrejados. Nossa, desigrejado, mas, gente... Quem é o culpado pelos desigrejados? O culpado dos desigrejados são os líderes e os irmãos que estão, né, na igreja, a instituição, e se desligam das pessoas. As pessoas que às vezes vão lá com problema, e aí vem o preconceito, o julgamento, né? E argumentos como esse aqui que a gente leu agora. O que uma pessoa dessa vai fazer? Ela vai se desligar da igreja instituição. O problema é quando ela desliga da fé. Como ela falou, e aí isso não pode realmente acontecer. Aí é o problema. Aí vão falar, a pessoa tal foi lá para uma outra religião, saiu da religião, do cristianismo e tal, não sei o quê. Eu não gosto nem dessa coisa, a gente até vai falar um dia sobre esse negócio de rótulos, né, cristianismo e tal, enfim. Mas a gente, ela saiu para outra religião. Aí a culpa é de quem? Da pessoa. Não é? A culpa não é da igreja por ter feito alguma coisa para essa pessoa a ponto de ela sair da religião, da fé, do corpo. Porque se ela sair só daquela igreja, só daquele prédio e ir para outro, ok. O problema é quando ela sai da fé. E esse é um grande... Quando ela se torna ateia, né? Sim, fora isso. Quando ela se revolta com Deus, e Deus não tem culpa dessas coisas que os homens fazem, né? Então, assim, Tati, não perca a sua fé, não deixa não deixa isso abalar a sua fé, né? Eu sei que é difícil a gente que tá fora, né, falar, mas assim, não dê ouvidos, entendeu? Vá para as escrituras, vá para a palavra, lá tá a verdade, lá tá o que a gente precisa escutar. E esse pastor aí, ele é simplesmente um homem, assim como eu, você e qualquer outro. Então, não deixa isso acabar com a sua fé. Que isso aumente a sua fé. Que isso te conecte ainda mais com Jesus e com Deus, né? Independente se você está dentro de uma instituição ou não. A senhora Rocco já falou tudo, né? Lembre que Jesus é o nosso sumo sacerdote. É nele confiamos, e nele cremos, e nele nos movimentamos. É tudo para ele. Então é nele. E tente comunicar-se, falar com pessoas como nós. É o que a gente também está tentando fazer. Está aqui, nós estamos junto com esse canal montando um grupo de pessoas que falam mais ou menos o mesmo idioma, brincando assim, né? Então procure isso, procure pessoas, procure igreja que esteja engajada, né? Igrejas engajadas nesses temas, ou que pelo menos tenham setores que falam sobre isso. Se você quer ir, difícil achar, né? Não é fácil. Essas igrejas, eu não sei a sua região, onde você está. Então assim, procure aí na sua região, e eu tenho certeza que você vai achar algum lugar. E se não achar, espere, continue em casa, como a senhora Rocco falou. Entra no teu quarto, ora, né? Que na sua intimidade, o teu pai vai estar lá te na escutando. sua intimidade. Sempre. O nosso mediador com Deus é Jesus de Nazaré. Jesus, o Senhor. É Ele que é o nosso mediador. Nunca esqueça disso. Tá bom?
E mais uma coisa, procurar um especialista se você puder, Sim. um especialista nessa área de psicologia. Porque os pastores, eles não são especialistas nisso. E na própria psicologia, procurar alguém que conheça sobre TDAH. Exatamente. Os pastores, eles deveriam serem os primeiros a, quando receber pessoas assim, né, as ovelhas assim, indicar, falar, olha, procure um médico, procure um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. Vamos fazer um trabalho conjunto, né? A fé e a religião, um dando suporte para o outro. Deveria ser assim, seria o ideal. Um dia talvez a gente chegue lá, não sei, mas espero que sim. Então procure, se você puder, um especialista para te ajudar a tratar e viver melhor com o transtorno. Curar não existe a cura, né? Porque isso é uma conformação do cérebro, né? É uma forma é o jeito que você foi formado. Sim, o jeito que o cérebro foi formado, as químicas do cérebro. Então, não existe cura, mas existe melhora. E... Sempre digo, a pessoa tem o cabelo castanho. Sim, natural. Quando é natural, né? Falando naturalmente, não adianta. Uma loira é outro castanho. E pronto. E as pessoas às vezes ruivos, tingem, né? Os cabelos. Tudo as bem. pessoas às vezes tingem, assim, na natureza, ela te formou assim. Ela me formou a sua formação. Eu não vai começar a nascer cabelo loiro do nada, entendeu? É porque eu sou assim. É isso. A gente, Tati, é assim. E que legal, porque a gente tem muita coisa bacana. O TDAH é complicado em algumas coisas, concordo, óbvio. Mas tem muita coisa bacana também. O lado positivo também disso, que é preciso saber como extrair... o nosso hiperfoco. Como extrair, né? E usar isso em favor seu, no seu próprio benefício. Isso aí. Olha, eu quero que Deus abençoe você, sua família. Obrigado por você ter se aberto aqui no nosso canal. Isso é muito importante. Eu te agradeço demais. Nós ficamos emocionados aqui com a sua mensagem. Tá? Muito obrigado mais uma vez por você ter aberto aqui o vídeo, né? Ter dado esse seu tempo, né? E ter assistido e ter falado tão ricamente pra gente o seu sentimento. E pra nós é importante, tá, Tati? Não pense em você. A gente aprendeu muito com o teu testemunho, muita coisa ainda que eu já passei, a senhora Rocco já viu, já passou algumas coisas também, então a gente se identifica e é super importante essa palavra que você passou pra gente aqui, tá bom, Tati? Então que Deus abençoe ricamente você e sua família, tá? E continua aqui no canal com a gente. Pra quem tá vindo aqui pela primeira vez, eu vou deixar uma playlist aqui para vocês que fala sobre TDAH. A gente tem vários vídeos que falam de TDAH. É engraçado, né, que tem alguns que estão com bastante visualizações e o pessoal comenta bastante, a gente pode conversar. Tem outros que não, e é do mesmo tema. São coisas diferentes. Então eu vou deixar a playlist aqui, ou na descrição, aqui no card, você vai poder estar clicando e assistindo os vídeos lá sobre TDAH e conversando com a gente, tá bom? Mais alguma coisa, senhora? Só para falar, né, pra Tati também, que eu já passei por isso que você tá passando. E eu sei como que é. Entendeu? Então, vai passar. Vai passar. Vai passar, viva cada dia, um dia de cada vez. Como diz a Bíblia, cada dia o seu próprio mal. Todos os dias a gente, né, não é fácil. Respira fundo. Mentaliza Jesus. Foi assim que eu cheguei até aqui, que eu vivo todos os dias. Sempre que eu passo alguma coisa que dá vontade de eu largar tudo e, entendeu? Aliás, precisa fazer um vídeo falando sobre a sua história. Eu respiro, mentalizo Jesus e vou brincar com os meus cachorros, vou distrair a minha mente, né, e pensar em outras coisas, tomar uma água e dar uma volta e melhora. Então, enfim, eu espero que funcione isso para você também, de coração. É isso aí. Obrigado, viu, Tati? Mais uma vez a gente vai se despedindo, já deu quase mais de 30 minutos de vídeo, né? A gente não gosta de fazer vocês ficarem muito tempo assistindo, porque sabe que às vezes não tem tempo, enfim. A gente também, né, a não ser que a gente esteja em hiperfoco, às vezes a gente não consegue ver coisa muito longa, né, enfim. Mas, mais uma vez eu agradeço você e a todos vocês que estiveram nesse vídeo, muito obrigado por ter ficado até aqui. E se você caiu, como eu disse, de paraquedas aqui no vídeo, por favor, se você gostou do conteúdo, dá o seu curtir aí, tá bom? E se inscreva no nosso canal e venha aí para essa nossa comunidade e dê sua opinião, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Fui!